Bom, galera, a aula de hoje é sobre conjunções subordinativas e eu gostaria de que vocês entendessem que no campo das conjunções o que a gente precisa entender é que há conjunções coordenadas e há conjunções subordinadas, beleza? Bom, pessoal, eu pretendo ser breve, certo? Pretendo ser breve e vocês têm a missão em casa de estudar conjunções. O que não tiver ficado claro na aula, vocês tentem estudar em casa, beleza? Como a gente já estudou conjunções coordenativas na aula passada, vamos estudar as subordinativas, certo? Vamos entender que chegou a hora de estudar as conjunções subordinativas, galera. Fiquem atentos às conjunções sublinhadas, porque elas não são tão usuais assim. Por isso mesmo pode cair alguma coisa estranha na prova. Integrantes, pessoal. Pessoal, é o seguinte. As conjunções integrantes, elas vão encabeçar orações substantivas. Ah, professor, o que é isso? A gente vai ver no decorrer do curso, certo? As integrantes são as únicas que não trazem nenhuma ideia, nenhum sentido embutido em si. Nenhum, certo? O resto das conjunções subordinativas, elas vão trazer sentido. Vai trazer sentido de causa, de consequência, de proporção, de tempo, certo? De comparação. As integrantes não, elas vão iniciar uma oração substantiva. E quais são as condições integrantes? Se e que. Introduzem orações subordinativas substantivas. Conectam uma oração incompleta a uma oração que, por sua vez, vai completá-la. Quando eu digo espero que você seja feliz, espero é uma oração incompleta, que você seja feliz é uma oração completa que monta o sentido da oração espero. Espero, oração principal, que você seja feliz. Oração subordinada substantiva, certo? Os exemplos, pessoal, aqui, ó. Não sei se devo estudar mais. Esse se, ó, pode ser trocado por isto. Não sei isto. Isto o quê? Se devo estudar mais. Não sei o quê? Não sei isto. Se devo estudar mais. O verbo não sei. Quem é o sujeito de não sei? É eu. Sujeito oculto. Eu não sei isso. Isso o quê? Se devo estudar mais. Verifiquei se faltava água aqui. Verifiquei isto. Isto o quê? Faltava água aqui. Verifiquei o quê? Verifiquei isto. O interessante é que o verbo saber e o verbo verificar, eles são verbos de complementos transitivos diretos. Quem verifica, verifica algo. Quem não sabe, não sabe algo nesse caso. Então, do se faltava água, esse se, pessoal, é um objeto direto do verbo verificar. Eu verifiquei isso. Eu não sei isso. Eu o informei de que a prova será amanhã. Eu o informei de que? Disto. De que a prova será amanhã. Quem, ó? Eu informei. Quem informa algo. O meu algo é o. Nesse caso aqui é um pronome. Certo? É um pronome oblíquo. Eu informei alguém de algo. Eu informei alguém de algo. Eu o informei de que a prova será amanhã. Eu o informei de que? Disto. De que a prova será amanhã. A conjunção integrante que e se, ela vai ser trocada por isso ou disto. Depende do contexto. Certo? Eu desejo que você passe. Eu desejo isto. Isto o quê? Que você passe. Conjunção integrante. Normalmente quando aparece no IF um que, o que ou é pronome relativo ou é conjunção integrante. Se for conjunção integrante, vocês trocam por isto. Se for pronome relativo, vocês vão fazer a troca lá. O qual, a qual, as quais, os quais. A partir de agora, vejamos as conjunções subordinativas adverbiais. São chamadas assim porque introduzem orações subordinadas adverbiais. Ou seja, pessoal,
temos 10 conjunções subordinativas. Uma é a conjunção integrante. Essa conjunção integrante, ela vai encabeçar uma oração substantiva. Uma oração substantiva, que pode ter função de objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, de aposto, certo? As conjunções integrantes, elas vão encabeçar orações substantivas. As outras conjunções, elas vão encabeçar adjunto adverbial, porque elas têm sentido de advérbio. Beleza? Vamos lá. As conjunções causais, elas exprimem uma causa, uma razão, um efeito. Quais são as conjunções causais? Porque, que, por quanto, pois, como, quando o como vem no início de frase, dado que, visto como, já que, uma vez que, na medida em que. Essas conjunções, elas são conjunções causais. Na causa, pessoal, eu vou ter uma relação de causa e efeito, em que a causa vai estar sempre depois da conjunção. Pausa o vídeo e escreve isso. Na conjunção causal, depois que eu decorar todas as conjunções causais, eu vou ter uma relação de causa e efeito. O que é uma causa? É a origem de um processo. E o efeito é o que decorre a partir da causa. Certo? O que é causa? Origem e o processo. Efeito, o que decorre a partir desse processo. Prestem atenção. Nós brigamos não apenas porque temos personalidades diferentes, mas também porque não nos amamos mais. Preste atenção. O que é que está depois da conjunção por quê? Temos personalidades diferentes. O que vem depois da conjunção é a causa. Ou seja, a causa de eu ter personalidade diferente me traz o efeito de brigar. Então essa conjunção é uma conjunção causal. A causa de eu não amar mais, me traz o efeito de termos personalidades diferentes. Certo? Causa e efeito. Porque eu te amo intensamente, muitas pessoas têm ciúmes de você. Porque eu te amo intensamente. Causa, que me traz o efeito de muitas pessoas terem ciúme de você. Certo? Nunca mataria alguém que não é de sua índole. Causa, me traz o efeito de nunca matar alguém. Não almoçou hoje por quanto não estava com fome. Não estar com fome é a causa que me traz o efeito de não ter almoçado. Certo? Como estudamos dia e noite, alcançamos o sucesso. Como estudamos dia e noite? Causa que me traz o efeito de alcançarmos o sucesso. Ou seja, quando o como estiver no início da frase e equivaler a já que, ele é sempre causal. Preste atenção, eu vou trocar o como por já que. Já que estudamos de noite e alcançamos o sucesso. Causa. Dado que a metade da população vive na pobreza, devemos ajudar. Dado que a metade da população vive na pobreza, é a causa que me traz o efeito de ajudar. Não participarei da aula, visto que não gosto desse professor. Visto que não gosto desse professor, é a causa que me traz o efeito de não participar da aula. Certo, galera? Ou seja, o que está depois da conjunção é a causa. Certo? É a causa depois da conjunção que vai me trazer um efeito. Presta atenção aqui, ó. Já que lhe ficou proibida a participação, teve de se resignar. Como ficou proibida a participação, já que ficou proibida a participação, é a causa que me traz o efeito de me resignar. Na medida em que não conseguiu resolver a prova, ficou bem ansioso. Ou seja, a causa é como não conseguiu resolver a prova, já que não conseguiu, na medida em que não conseguiu, ficou bem ansioso. Ficou bem ansioso é o efeito da causa de não conseguir resolver a prova. Beleza? E outra, pessoal, na medida em que é uma conjunção sempre causal.
e a medida que é uma conjunção proporcional. Não existe na medida que, nem a medida em que. Existe na medida em que é causa, e a medida que é proporção. Beleza? Pausa o vídeo, pessoal. Pausem o vídeo. Eu tô indo um pouco rápido porque é muita coisa e não vai dar tempo. O meu celular, quando dá 30 minutos, ele pausa, ele para. Beleza? As comparativas. Pessoal, na comparação, eu preciso ter duas coisas animadas ou inanimadas. Pode ser um ser humano, ou pode ser um animal, pode ser um objeto. Na comparação, sempre vai existir duas coisas sendo comparadas, umas às outras, ou uma à outra. Preste atenção, as conjunções comparativas, elas me trazem uma ideia de comparação, de analogia. Quais são elas? Tal qual, tal e qual, tal como, tanto como. Quando vocês virem algo entre parênteses, é porque pode ou não aparecer, certo? Pode ou não aparecer. Tão como, tanto como, ó, tanto como ou tanto quanto, como, assim como se, mais, menos, maior, menor, melhor, pior do que. Todas essas construções, quando aparecerem, pessoal, quando elas aparecem, elas me dão ideia de comparação. Preste atenção. Os homens, tal qual as mulheres, são sentimentais. Ou seja, as mulheres estão sendo comparadas aos homens. A comparação tem que ter dois cenários de comparação, certo? Eu vou ter duas coisas sendo associadas em forma de comparação. E nesse caso, a minha locução conjuntiva, locução porque são duas palavras. Minha locução conjuntiva é tal e qual. É só trocar por como. Os homens, como as mulheres, são sentimentais. Gosto de cinema tal e qual teatro. Ou seja, teatro é um cenário e cinema é outro. Sendo comparados por tal e qual, me dá um comparativo de igualdade. Corria como um touro ou qual um touro. Pode ser qual ou como. Me dá uma ideia de quê? De alguém que corria igual a um touro. Dois cenários sendo comparados. Ou seja, a comparação eu preciso ter duas coisas. Seja animal, seja pessoa, seja coisa, seja objeto, seja o que for. Eu preciso ter dois cenários para que haja comparação. É excelente esportista, tal como o irmão. Ou seja, o rapaz é como o irmão, na ideia de comparação a ser um esportista. Viva o dia de hoje como se fosse o último. Vivo hoje como se fosse o último. São duas ideias de dias sendo comparadas. Casa, aqui pessoal. Aqui ó, quando vocês virem mais, menos, maior, menor, melhor, pior, essas expressões sendo seguidas de do que ou só que, elas são comparativas. Presta atenção. Casa é mais confortável do que apartamento. Ou seja, eu tô tendo uma ideia de comparação entre apartamento e casa por mais do que. Aqui é uma ideia de comparação. Esse do ele pode ser retirado. O do nesse caso. Mais que, pode ser só isso também. Apartamento é menos confortável que casa. Ou seja, apartamento sendo comparado a casa por meio de menos que, ó. Menos que. Tudo que está em negrito nas construções são as conjunções comparativas. Beleza? Tudo. Este apartamento é maior que aquela casa. Apartamento está sendo comparado a casa. Certo? Ou seja, a ideia de comparação é eu decorar as conjunções comparativas e entender o cenário em que vai haver duas coisas sendo comparadas. Beleza? Vamos lá. Ele será sempre pior pessoa que você. Ó, pior que. Tá comparando você a ela. Certo? Nenhum atleta treinou tanto ao longo da vida tanto
quanto, tanto como Lucas. Nenhum atleta treinou tanto ao longo da vida quanto Lucas. Ou seja, tanto e como está estabelecendo uma comparação entre Lucas e atleta. E assim, pessoal, vocês vão ter a ideia de comparação em dois cenários, beleza? Na comparação, decorem as conjunções comparativas. Agora, a concessão. Pessoal, a concessão, ela é uma conjunção parecida com a adversativa. Só que na adversativa vocês vão ter uma oposição, vão ter um contraste. Tipo assim, está chovendo, porém vou sair. Certo? Oposição. Na ideia de concessão, eu vou ter uma ideia contrária, uma espécie de oposição a uma outra ideia, sem invalidá-la. Preste atenção. As conjunções concessivas são embora, malgrado, conquanto, ainda que, ou ainda quando, menos que, em que pese, se bem que, posto que, nem que, apesar de que, dado que, mesmo, quando mesmo, por mais ou por menos, por melhor, pior, por muito que. Ou seja, preste atenção. Embora viaje o mundo, nunca conhecerá a sua terra profundamente. Ou seja, mesmo que viaje o mundo, nunca conhecerá a sua terra profundamente. Vocês conseguem entender que, embora viaje o mundo, é uma ideia que não invalida você não conhecer? Ou seja, você não conhecer sua terra não está sendo invalidado, não está sendo impedido de você viajar. Você não está sendo impedido de viajar, mesmo que você não conheça a sua terra. A concessão é isso. É uma ideia oposta que não vai invalidar a ideia principal. Que ideia principal é essa? De você nunca conhecer sua terra. A ideia principal é essa, mesmo que você viaje. Embora você viaje. Ideia de concessão. Malgrado haja... É coisas que no dia a dia a gente não vê tanto. Quem é que danado vê malgrado? Mas malgrado é uma conjunção... Malgrado é uma conjunção concessiva. Ó, malgrado haja problemas em casa, não os leve para o trabalho. Mesmo que haja problemas em casa, não os leve para o trabalho. Ainda que haja problemas em casa, não os leve para o trabalho. Certo? É uma ideia de contrariedade, de ressalva. Certo? Ah, ainda que você tenha problemas em casa, não leve para o trabalho. É uma ideia de oposição. Só que essa ideia de oposição, ela não invalida o que vem pela frente. Qual é a minha ideia principal? Não levar os problemas para casa. Minha ideia principal é essa. Mesmo que você tenha. Conquanto eu trabalhe, nunca pare de estudar. Certo? A minha ideia principal é nunca parar de estudar. Nunca pare de estudar. Minha ideia principal. Mesmo que eu trabalhe. Ou seja, e outras conjunções, elas podem umas ser trocadas pelas outras, né? Umas ser trocadas pelas outras que vai dar certo. Ainda que ela faça tudo por você, não cansa de rejeitá-la, né? É uma ideia de contrariedade. Porque se alguém, pessoal, faz algo por mim, a ideia lógica é que eu goste daquela pessoa. Mas olha a oposição. Ainda que ela faça tudo por você, você não se cansa de rejeitá-la, não é? Ideia de oposição. Certo? É uma ideia bem... É uma diferença tênue que existe entre conjunções concessivas e adversativas. É decorar. Conseguiu chegar ao cume do morro, mesmo que se sentisse fraco. Ou seja, a ideia lógica é quando eu me sinto fraco, eu não chego a lugar nenhum. Mas mesmo na fraqueza, o rapaz conseguiu chegar ao topo do morro. Nunca iremos esmorecer, em que pese a falta de incentivo. Preste atenção, a ideia lógica. Quando há falta de incentivo, geralmente você não vai a canto nenhum, você esmorece. Mas nós não vamos esmorecer
Não vamos esmurecer, mesmo que haja uma falta de incentivo, ainda que pese. Certo? Aqui, pessoal, o comportamento da turma é satisfatório, se bem que alguns ainda insistem em bagunçar. Mesmo que alguns baguncem, o comportamento é legal. Ideia de oposição, certo? A taça foi para outros, posto que achassem capazes para ganhar o prêmio. Iremos ao jogo, nem que caia um temporal. Uma ideia de ressalva. Eu vou pro jogo, embora caia um temporal, mesmo que caia um temporal, malgrado caia um temporal, vocês troquem as conjunções. O ideal é decorar. Decorem as conjunções que vai dar certo, pessoal. Isso vai dar certo. 5. Conjunção condicional. Exprima uma condição, uma hipótese. Quais são as conjunções condicionais? Se, caso, contato que, exceto se, salvo se, no caso de que, desde que. Desde que também pode ser conjunção temporal. Ela vai ser uma conjunção condicional desde que se for seguida de verbo no subjuntivo. Certo? Quando eu digo desde que me trate bem, eu vou para sua casa. Trate é um verbo no subjuntivo. Desde que me trate, verbo no subjuntivo. Desde que nesse caso é condicional. A menos que, a não ser que, sem que equivale a se não, uma vez que, seguido de subjuntivo. Pessoal, essas duas conjunções que estão seguidas de subjuntivos é porque elas podem ter outra ideia. Uma vez que também pode ser causa. Vai ser causa quando o verbo for no indicativo. Preste atenção. Se tu parares de estudar, precisarás trabalhar. Ó aqui, ó. Isso aqui é uma condição, uma hipótese. Se você parar de estudar, você vai precisar trabalhar. Caso tu pares de estudar, vai precisar trabalhar. Aqui de novo, ó, caso eu fizesse suas vontades, certamente mudaria seu jeito comigo. Ou seja, ele vai mudar seu jeito comigo na condição de eu fazer suas vontades. Por isso que tem o caso. O mundo dará voltas, contanto que as pessoas mudem. A única possibilidade, a única hipótese que o mundo muda é se as pessoas mudarem. Por isso que está aqui a conjunção, a locução conjuntiva, contato que. Conjunção, caso, se, locução conjuntiva, contato que. Locução conjuntiva vai acabar em que. Tudo que acabar em que é locução conjuntiva. Beleza? Nesse caso é uma locução conjuntiva condicional. Os produtos não mudarão os preços, exceto se houver cordial acordo. A única condição, pessoal, para os produtos mudar de preço é se houver um acordo. Ou seja, vai ter uma hipótese para que ocorra a ideia principal. Certo? Qual é a ideia principal? Só vou à festa. Só vou à festa, ideia principal. No caso de que você me convide. Ou seja, eu só vou à festa se a pessoa me convidar. Certo? Beleza? Ele chegará até nós, a menos que você impeça. Se você não impedir, ele chegará até nós. Desde que você estude, obterá sucesso. Se você estudar, você vai obter sucesso. Caso você estude, você vai obter sucesso. Estude, a não ser que pretenda trabalhar. Estude. A menos que pretenda trabalhar. Uma vez que você aceite a proposta, assinaremos o documento. Caso você aceite a proposta, se você aceitar a proposta, é uma possibilidade, é uma hipótese, é uma condição. Eu só vou assinar na condição de você aceitar a proposta. As conjunções condicionais, elas vão me dar uma ideia de condição, de hipótese. Beleza? As conformativas, pessoal, exprimem acordo, maneira, conformidade. As conformativas são tranquilo. Só existem 4. É conforme, consoante, segundo e como. O como, pessoal, ele pode ser
ele pode ser comparativo, como a gente viu, ele pode ser causal se for no início da frase, ele pode ser conformativo. Preste atenção. Você enfim agiu conforme nós acordamos. Ou seja, aqui é um acordo. O ideia de acordo. Certo? Conforme, segundo, como nós acordamos. Consoantes falamos, ou seja, da maneira que falamos, como falamos, segundo falamos, dedique-se ao estudo. É isso mesmo. Segundo havíamos combinado, você inicia o curso amanhã. Ou seja, conforme a gente combinou. Como a gente combinou. Como se pode ver, é impossível tirar o cinturão desse lutador. Ou seja, é uma ideia de quê? De conformidade. Conforme se pode ver. Certo? E são as conformativas. As consecutivas, pessoal. As consecutivas são incríveis. As consecutivas, elas me dão ideia de efeito, de consequência. São tão seguido de que, tanto seguido de que, tamanho seguido de que, tal seguido de tal modo ou maneira seguido de que, a tal ponto seguido de que, tanto assim seguido de sorte que, de modo que, de maneira que, de forma que, sem que. Ou seja, vai haver o que na consecutiva. Tem que haver o que para ser consecutiva. As locuções de sorte que, de modo que, de maneira que e de forma que são sinônimas. Ou seja, uma pode ser trocada pela outra. Certo? Meu filho é tão inteligente que passou em primeiro lugar. Ou seja, é uma ideia de intensidade seguida de que. Então isso é consequência. O meu filho é tão inteligente que passou. Estudei tanto português que acabei tendo uma estafa. Acabei tendo uma depressão, alguma coisa desse tipo. Certo? Estudei tanto que acabei. Tamanha foi sua coragem que pulou o mar. Ou seja, é uma ideia de intensidade, que é tudo formado pelo T, tão, tamanho, tão, tal. É o Tzão, um T grande, seguido de que. Tal foi sua postura antes da prova que conseguiu um bom resultado. Sua apresentação aconteceu de tal modo que todos não paravam de rir. Ou seja, é uma intensidade seguida de quê? Isso é as condições consecutivas. Essa eu acredito que ficou na cabeça de todo mundo. Essa foi maneira. Ambos ligaram-se a tal ponto ao longo da amizade que pareciam mesmo ser. Eles não se preparam para a competição, tanto assim que ficaram em último lugar. Não podem ver um exemplo errado sem que o corrijam. Ou seja, esse sem que é uma consequência consecutiva. As conjunções finais, pessoal, elas indicam finalidade, um propósito, um intuito, um objetivo, um fim. Quais são elas? Para que, a fim de que, porquê. Esse porquê, ele é igual a para quê, mas o porquê na ideia de finalidade ele não é tão usado. O porquê, pessoal, ele é mais usado em explicação, quando vem antecedido de verbo no imperativo, e o porquê pode ser também causal. É o que mais aparece, é porquê causal e porquê explicativo. O porquê final ele é raro, mas ele existe. Quando eu digo assim, ó, torço porque você seja feliz, é torço para que você seja feliz. Esse porquê é uma ideia de finalidade. Para que, a fim de que, porquê, de modo, ou de maneira, ou de forma, ou de sorte que, ó. De modo, maneira, forma, sorte que. Equivale a para que. Preste atenção. Estou estudando para que eu melhore na vida. É só trocar o para que por a fim de que. Estou estudando com a finalidade de melhorar na vida. Conjunção para que, conjunção final. A fim de que as pessoas se amem de verdade é preciso incluir Deus na vida. Ou seja, é preciso incluir Deus na vida para que as pessoas se amem, a fim de que elas se amem. Ore porque não caia em tentação. É uma construção meio estranha, mas existe. Ore a fim de que não caia em tentação. Esse porquê, ele equivale a para que e a fim de que. Viaja sempre à janela do ônibus, para que pegue uma brisa
de maneira que pegue uma brisa, de sorte que pegue uma brisa, de forma que pegue uma brisa, para que pegue uma brisa. Ou seja, esse de maneira que me dá uma ideia de finalidade. Proporção. As conjunções proporcionais, pessoal, é bem interessante. É uma ideia simultânea, certo? O que é simultânea? É acontecendo no mesmo instante. À medida que estudo, trabalho. Certo? É uma ideia de proporção. Quais são as conjunções proporcionais? A proporção que, à medida que, ao passo que. Essas são as conjunções proporcionais. São 3. Só que, quando existir quanto mais, quanto menos, quanto menor, quanto maior, quanto pior. Tipo assim, ó. Quanto mais estudo, mais fico inteligente. Quanto menos falo, menos ouço. Quanto maior for meu interesse, maior vai ser minha vitória, certo? Quanto pior for meu desempenho, pior vai ser minha vida. Essas ideias, pessoal, são as ideias de proporção. Preste atenção. A temperatura sobe à proporção que o verão se aproxima. Ou seja, o verão vem se aproximando e a temperatura vem subindo, certo? É uma ideia de proporção. Preste atenção. Proporção. A temperatura vem subindo e o verão também se aproxima. O meio ambiente sofre à medida que a população ignora os impactos do processo. À medida que a população ignora os impactos do processo, o meio ambiente vem sofrendo. Ao passo que estudava o assunto, mais dúvidas lhe apareciam. Ou seja, eu estou estudando o assunto e me aparecendo dúvidas. Quanto mais eu estudo, mais aparecem dúvidas. É uma ideia de proporção. Quanto mais conheço os homens, mais estimo os meus cachorros. Quanto mais, mais. Quanto mais, menos. Quanto menos, tanto melhor. Quanto maior, pior. Quanto melhor, mais. Ou seja, essas ideias é uma ideia de proporção. Quanto menos esforço fizer, tanto melhor será. Quanto maior é o tamanho, pior é a queda. Quanto melhor for seu tempo, mais chance vai ter de se classificar. Ou seja, essas ideias, se cair na prova, é uma ideia de proporção. Beleza? Beleza. Agora a ideia... Pessoal, a conjunção enquanto, ela indica tempo, normalmente. Mas ela pode indicar proporção também. Preste atenção. Enquanto uns se decepcionaram, outros aplaudiram. Ou seja, enquanto alguém ficou triste, outros ficaram alegres. O enquanto também ele pode indicar proporção. E as conjunções temporais, pessoal, elas vão exprimir tempo. Tempo. Quando, enquanto, mal, apenas, depois, depois que, antes que, sempre que, logo que, assim que, agora que, todas as vezes que, cada vez que, ao mesmo tempo que, primeiro que, até que, desde que. Ou seja, quando eu tiver a ideia de tempo, vai ser uma conjunção temporal. O quando normalmente indica tempo. Quando respeitamos nossos pais, isso identifica como pessoas, isso nos identifica como pessoas de honra. Ou seja, quando respeitamos, no tempo em que a gente respeita os pais. No início do século, as mulheres ficavam em casa, enquanto os homens ficavam na rua. A conjunção enquanto normalmente indica tempo. Ou seja, eram as mulheres na rua enquanto os homens ficavam... Eram as mulheres em casa enquanto os homens ficavam na rua. Mal entrei em sala, começaram os aplausos. Esse mal é uma conjunção temporal. Significa nem bem entrei em sala, já começaram os aplausos. Mal entrei. No momento em que eu entrei, dá uma ideia de tempo. Ele me reconheceu, apenas apertei sua mão. Esse apenas, ele significa logo que. E ela me reconheceu logo que apertei sua mão.
Eu estou usando só o apenas nesse caso. Fica estranho, mas é o correto. Depois que a sala de cinema ficou lotada, ninguém quis sair de lá. Depois que, ideia de tempo. Antes que o mundo acabe, quero marcar meu nome na história. Antes que, ideia de tempo. Ficas excitada sempre que Augusto te olhas. Sempre que, ideia de tempo. Certo? Ou seja, em todos os casos, pessoal, vocês vão ter a ideia de tempo. Todos os casos. Certo? Desde que essas explicações chegaram à minha vida, nunca mais fui o mesmo. Desde o momento em que elas chegaram, primeiro que faleceste deixou um legado. Primeiro que, a ideia de antes que falecesse. Ou seja, pessoal, as conjunções temporais são essas. Eu falei um pouco rápido porque já vão em 35 minutos de vídeo. Eu espero ter ajudado, pessoal. Agora um recado final. Preste atenção no que eu vou dizer agora, galera. Existem cerca de 120 conjunções na língua. Nossa, são muitas. Mas a gente tem que decorar. Dessas, aproximadamente 20 podem ter sentido. 20 dessas podem ter seu sentido ou classificação alterados pelo contexto. 20 conjunções, elas podem, por exemplo, porquê. Porque pode ser final, pode ser causal, pode ser explicativo. Desde que pode ser temporal, se for seguido de verbo no indicativo, ou pode ser pode ser condicional, seguido de verbo no subjuntivo. Ou seja, algumas conjunções, elas vão ter matizes de sentidos diferentes, certo? O quando ele normalmente o quando é tempo, mas ele pode ser adversativo. Eu digo assim, ó, olha, fulano tá na rua. Olha, João tá na rua. Quando poderia estar na escola. Certo? Ou seja, fulano tá na rua, porém poderia estar na escola. Ideia de concessão, pode ser também. Ou seja, existem algumas conjunções que elas podem ter sentidos diferentes. Mas, grosso modo, no geral, 100 conjunções elas têm sempre o mesmo sentido. Certo? Estudo em conjunções, eu passei o estudo de conjunções coordenadas e subordinadas. Esse estudo é aquilo de que você mais precisa para passar na prova. E a conjunção, ela vai te ajudar a responder uma questão, obviamente, de conjunção. Ela vai fazer com que você interprete melhor um texto. Você vai entender que um período ele está em adversidade com o outro, vai estar em concessão com o outro, vai estar em causa com o outro, porque você conhece as conjunções inteiras, certo? E todas as conjunções elas vão me trazer ideias embutidas. A conjunção adversativa, oposição, a conclusiva, conclusão, a explicativa, explicação, a causa, uma ideia de causa, uma causal. A única conjunção, pessoal, que não vai me trazer uma ideia de sentido embutida é a conjunção integrante. Ela não traz ideia. De resto, todas têm ideias embutidas, certo? Vocês não se esqueçam disso. Quando vocês encontrarem uma conjunção, se ela não for integrante, ela vai estar indicando algo no texto. E esse algo pode ser tempo, pode ser proporção, pode ser finalidade, pode ser explicação, depende da conjunção. Beleza? Beijo no coração, galera. Fui!